Pega aquela mala. Reis Doutor. Salve, camarada. Meu nome é Antônio Argemiro Tonho. Esse é o meu, o seu, o nosso, o canal do MCL, o Movimento de Convergências Libertárias. Camaradas, diante de tudo que os trabalhadores e os oprimidos estão passando, esta nossa ferramenta aqui é super importante, né? Já que nós temos aí uma luta desigual, né? Porque enfrentamos aí uma burguesia que tem várias formas de manipular o povo. Portanto, eu peço a você, por favor, divulgue esse nosso canal, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Dê aí um joinha, né? E vamos continuar construindo este canal para este combate, que não é fácil. O assunto de hoje será entender o capitalismo para entender que todos nós nunca teremos os mesmos direitos. Vamos lá. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Para entender o capitalismo, precisamos voltar lá no século XV e pensar que existia um modo de produção vigente da Idade Média. Como modo de produção, entendemos como uma sociedade se produz, como que ela se mantém e como que ela presta seus serviços. Para facilitar, como que as pessoas vivem, como que elas estão inseridas nessa sociedade ao longo da história. Não significa que em todos os lugares do mundo são do mesmo modo de produção. O fato de ter um modo de produção não exclui os outros na mesma época. Este que nós estamos falando é um modo de produção que surgiu com a decadência do Império Romano Ocidental, onde as cidades na Europa entraram em declínio e a maioria da população se tornou rural, vivendo nos campos. E os donos desses campos e das terras eram os nobres, né? Se tornaram uma nobreza, e o povo eram os servos que trabalhavam nessas terras. Servo é aquele que vivia, né, uma espécie de escravidão mais branda, pois, ainda que eles não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem produtos, né, e prestarem serviço a seus senhores, né. O título de nobreza e posse de terras eram coisas mais importantes que alguém podia ter, né? E a agricultura era basicamente toda a economia. Esse sistema caracterizava-se pela descentralização do poder político, né? Onde o poder estava nas mãos dos senhores feudais, detentores de terras, em vez de um governo centralizado. O nome desse modo de produção é feudalismo, um conjunto de práticas econômicas e sociais predominante na Europa durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos IX e XV, muito longo, né? Século IX ao XV, onde a vida se resumia principalmente na ruralização do indivíduo, numa agricultura de subsistência dentro
dos feudos. Então, o feudo consiste em um bem concedido a uma outra pessoa em troca de lealdade e serviços prestados, né? Este feudo fornecia segurança. Existia pouca demanda de comércio. Não significa que não existia comércio, mas era uma demanda muito pequena, porque se pensava mais na autossubsistência, na agricultura de subsistência, como eu falei, né? Em feudos autossuficientes, né? A agricultura de subsistência entende-se o quê? A agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência dos feudos. Nesse sistema, as terras comunais eram um bem comum para a produção camponesa, ou seja, uma área produtiva de uso coletivo e controlada por um senhor feudal, sem lucro e sem trabalho assalariado, oposto àquilo que nós temos hoje, que é a propriedade privada, que é algo que nós vamos discutir bastante mais à frente e que a gente precisa destruir, que é a propriedade privada. Mas isso é um assunto mais para frente. A partir do século XI, a Europa passou sobre uma série de transformações que elevou até certo ponto o modo de vida do homem. O primeiro aspecto significativo foi um pequeno avanço no cultivo agrícola, por meio de novas técnicas de arado do solo e pelo uso rotativo trienal do solo, por exemplo. O que é isso? Consiste em dividir as áreas agrícolas em 3 campos. Enquanto 2 eram cultivados, apenas um permanecia em repouso, né? Nesse período, várias áreas florestais foram utilizadas para o aumento das regiões cultiváveis. Além disso, a quantidade de terras cultivadas também aumentou devido à drenagem de pântanos e à derrubada de florestas. Foi aí que começou esse problema. Derrubada de florestas e drenagem dos pântanos. Vamos ver que isso vai gerar um grande problema mais à frente. Isso permitiu um pequeno aumento de produção agrícola, o que fez recuar, sobretudo no século XIII, a fome. Um dos principais efeitos disso foi o crescimento demográfico na Europa Ocidental, isto é, um aumento populacional. Um dos principais efeitos disso, né, que a gente falou, foi esse crescimento populacional, né? A densidade demográfica, né, é um problema sério naquele período, né? Observando na Europa, a partir do século X, que modificou o modo de autossuficiência dos feudos, esse crescimento. Entre os séculos X e XIII, a população europeia mais que dobrou. O aumento das populações impulsionou o crescimento das lavouras e a dinamização das atividades comerciais. Estava ocorrendo na Europa um certo renascimento comercial e urbano. Isto é, o comércio ganhou força e as cidades começaram a crescer e a ganhar mais expressão. O renascimento comercial permitiu o desenvolvimento de rotas e pontos de comércio na Europa e garantindo o crescimento econômico entre os anos de 1200
em 1316. Mas tudo isso começou a mudar a partir do século XIV, quando um cenário de crise se instalou na Europa Ocidental e acelerou transformações em cursos na Europa. E essa crise do século XIV apressou a decadência do feudalismo na Europa. A fome foi uma das primeiras tragédias que aconteceram na Europa durante esse século, né? Ela ocorreu por uma série de fatores, mas podemos destacar as mudanças climáticas, né? No começo do século XIV, houve um resfriamento do clima. E o período de 1315 a 1322 foi marcado por chuvas além do normal. A Europa vivia um momento em que não havia expansão das terras cultiváveis e a produtividade de solo era a mesma de séculos atrás. Isso, somando as questões climáticas, fez com que a colheita fosse muito ruins, né? E a diminuição na quantidade de alimentos aumentou o preço da comida e fez com que muitos passassem fome. Essa foi uma crise muito grande. As dificuldades na produção de comida atingiram a economia, fazendo com que muitos camponeses começassem a mudar-se para as cidades, a fim de fugir dos laços de servidão que existiam nos feudos. A fome, aliada à desigualdade social, motivou as rebeliões de trabalhadores pobres em toda parte, né? Tanto no campo quanto nas cidades. A população urbana cresceu até o século XIV, quando veio a peste negra, entre 1346 e 1353, que dizimou grande parte da população europeia, assim em torno de 30%, 60%, levando à violenta retração dos mercados consumidores e da atividade comercial. Essa peste causou uma escassez de mão de obra e desestruturou a economia senhorial, né? Os servos, que eram essenciais para a produção agrícola feudal, tornaram-se escassos e eles passaram a ter maior poder de negociação. Por essas razões, o feudo começou a cair. E com o crescimento urbano, os núcleos urbanos foram expandindo para além de suas muralhas, formando-se os burgos, né, que a gente já... O aumento da população gerou um excedente, permitindo um crescimento do comércio e do uso da moeda. Feiras itinerantes surgiram na Europa e uma nova categoria, né, os comerciantes, né, passaram a se estabelecer aos arredores das cidades europeias. Excedente é a produção de um bem ou serviço além das necessidades de consumo, né, permitindo sua comercialização ou troca por outros bens. Esses comerciantes, esse pessoal que estava ali aos redores das cidades, eram artesãos que começaram a comercializar os seus produtos, não só comercializar os seus produtos, como também comercializar o excedente, né, de produtos de outros companheiros por ali. Estes que habitavam uma região externa ao palácio, fora das terras do nobre, eles ficavam nos burgos e por isso o nome burgueses. Esses comerciantes, esses burgueses, se organizaram e também tinham como objetivo a busca do lucro e as circulações
dos bens de consumo. Surgem aí as feiras, né, as grandes feiras. Feiras já existiram, né? Elas sempre existiram, mas era para troca e para escambo. Agora com as feiras, grandes feiras, feiras monumentais, era o quê? Era troca em dinheiro visando lucro. E agora é que os bens de consumo, o objetivo é que os bens de consumo circulem pelo maior tempo possível e pelo maior espaço possível, né? Esses bens de consumo, que a gente vai fazer uma discussão melhor sobre eles em outro momento também, né? A prática comercial experimentada imprimiu uma nova lógica econômica, que é o comerciante substituiu o valor de uso das mercadorias pelo valor de troca, que também nós iremos falar em outro momento sobre o que é valor de uso, valor de troca, porque esse vídeo já está muito longo, então é melhor a gente fazer um comentário sobre isso em outro momento. Isso fez com que a economia ela começasse a se basear em cima de quantias que determinavam numericamente o valor de cada mercadoria, né? Dessa maneira, o comerciante deixou de julgar o valor das mercadorias tendo como base a sua utilidade e demanda para calcular custos e lucros, né, a serem convertidos em uma determinada quantia monetária. Com esse processo de monetização, o comerciante passou a trabalhar tendo como fim máximo a obtenção de lucros e acumulação de capitais. Essa prática exigiu uma constante demanda pela expansão do comércio e, assim, nos fins da Idade Média, incitou a crescente classe comerciante burguesa a apoiar a formação dos estados nacionais. Os burgueses conseguiram riquezas através do comércio e, nesse período, banqueiros obtinham lucros, né, por meio da circulação de dinheiro. A partir de então, foi desencadeada os primeiros indícios do capitalismo, como o acúmulo de riquezas, né, expansão de negócios, dentre outras características. Aliado ao poderio militar da nobreza, os burgueses, né, passaram a contar com o fomento político para dominar novos mercados, regular impostos e padronizar moedas. São transformações que marcaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Incentivaram o nascimento do chamado capitalismo mercantil e das grandes navegações. Os estados nacionais, com seus reis absolutistas, incentivaram a descoberta e o domínio de novas áreas, né, de exploração econômica por meio do processo de colonização. O que é, né, esse sistema absolutista, né? Ele foi um sistema político tradicional da Europa entre os séculos XI, XVI e XIV. E nesse sistema havia a concentração de poder da figura do monarca, do rei, né, ou rainha, os detentores de poderes absolutos sobre o reino. Dentre os defensores do absolutismo, nós temos os filósofos, porque geralmente você tem um sistema e você tem ideias que vão defender, que vão argumentar, sustentar aquele poder. E dentre esses, nós temos o seguinte: Jean Bodin, né? Com os reis tinham o direito de impor leis aos súbditos, sem o consentimento deles. Então é isso que
Jacques Rousseau, o rei está no trono por vontade de Deus, isso que ele afirmava. E Nicolau Maquiavel, a unidade política é fundamental para a grandeza de uma nação. Então, são esses os teóricos que faziam essa defesa desse sistema. As grandes potências da época, Portugal, França, Espanha e Holanda, comercializavam já escravos e metais preciosos a partir da exploração das riquezas nas suas colônias. Foi nesse momento também que se desenvolveram as políticas mercantilistas, o metalismo e a balança comercial favorável. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, conduzidas pelo Estado, que vigorou entre os séculos XV e XVII na Europa, baseando-se na exportação e no metalismo. O metalismo é um conceito utilizado na economia para indicar a riqueza de um país através da quantidade de metais preciosos acumulados. Nesse modelo colonial, as metrópoles europeias exploraram suas colônias, retirando matérias-primas, metais preciosos e especiarias que eram levadas da Europa e transformadas em produtos manufaturados. Muitas vezes esses produtos eram vendidos de volta às colônias, gerando lucro para as metrópoles. O mercantilismo favoreceu o fortalecimento dos Estados nacionais a partir da forte relação e intervenção do governo na economia. O enriquecimento da metrópole favoreceu a burguesia, classe que detém os meios de produção, que passa a contestar o poder do rei, resultando na crise do sistema absolutista. Meios de produção são recursos produtivos, físicos, ferramentas, máquinas, matéria-prima, espaço físico, etc. E com as revoluções burguesas, com a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, estava garantido o triunfo do capitalismo. A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, inicia-se o processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e acúmulo do capital. Lembre-se, essa é a condição necessária para a perpetuação do sistema capitalista. Eu vou fazer o seguinte, esse tema é muito complexo e o vídeo ficou muito longo, tem muito mais coisa para a gente colocar aí, então eu vou fazer um próximo vídeo, E até lá, então, um abraço para todos. Fico por aqui. Um abraço.